Amém. Gente, eu tenho pensado muito nesses últimos dias sobre, sobre a paternidade de Deus. Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias sobre a paternidade de Deus. E eu gostaria de te trazer comigo aqui para esse assunto, mas eu preciso que você, desde já, independente aí de se você está cansado ou não, eu preciso que você esqueça seus amigos do lado agora, e eu preciso que você seja muito, principalmente, sincero comigo e principalmente com o Espírito Santo nessa noite, amém? Posso contar com você? Eu preciso que você seja sincero, que você abra o seu coração nessa noite. Eu te garanto uma coisa, eu falei isso aqui de manhã. Não vai ser um retiro, não vai ser um tempo de louvor que vai mudar a sua vida. Mas o Espírito Santo pode mudar você lá no fundo. Mas para isso você precisa ser sincero. Você precisa estar vulnerável. Você precisa falar, olha, esses daqui são os meus problemas. Você precisa abrir o seu coração. Talvez hoje aqui eu quero entrar com vocês em algumas questões até bem profundas para algumas pessoas. Talvez eu vou falar de algumas coisas que sejam até difíceis para você, até íntimas para você. Mas que eu creio que Deus, Ele quer ir lá no fundo. Eu creio que vai ser um dia hoje, eu sinto muito, muito forte no meu coração, que Deus ele vai mexer talvez nas nossas feridas, para que elas possam ser cicatrizadas, amém? Você já viu como é que é quando você machuca, né? É aquele negócio, né? A princípio você não quer lavar o negócio, porque você sabe que vai doer. Mas ao mesmo tempo você tem que lavar, senão vai piorar mais ainda. Verdade ou não? Então, eu quero te convidar a você estar vulnerável, você abrir o seu coração para Deus hoje. E sabe, eu tenho me envolvido nesses últimos dias com esse Deus. E talvez você não tenha percebido, mas a mensagem que você menos tem ouvido no mundo, na sua escola, dos seus amigos, é que Deus é um bom Pai. Nós não temos falado sobre isso. Mas eu estou aqui hoje à noite para te falar um pouco sobre um bom Pai que existe. Existe um Deus que está preocupado com você hoje, que te trouxe até esse lugar hoje, eu creio, não por acaso, você não está aqui por acaso, mas que não é simplesmente um Deus. Ele assumiu um lugar de Pai nas nossas vidas, e nós precisamos conhecer Ele nesse nível. E eu quero contar com você aqui nessa noite. Prometo que eu não vou demorar muito. Nós vamos ser rápidos aqui para nós podermos orar no final. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu tenho essa curiosidade sempre quando... eu nunca sei qual que vai ser a reação das pessoas. Mas eu quero que você seja sincero comigo. Quantos aqui, a maioria aqui solteiro, mas pensam no futuro... Você, quando estiver casado, você já pensou ou já cogitou em adotar um filho? Quem aqui já pensou? Meu Deus. Tô surpreso. Não, levanta bem alto sua mão, você que já pensou nisso. Todo mundo, só vai ter filho adotado aqui, né? Que bonito, gente, que lindo. Eu fiquei surpreso, eu falei um pouco disso 2 semanas atrás lá na minha igreja. Eu fiquei surpreso também com quantas pessoas lá pensam nisso, mas sabe, que interessante saber disso de vocês, porque de alguma forma você que pensa nisso, você que já pensou nisso, você já tem uma revelação de certo nível, uma revelação grande da graça de Deus e do amor de Deus e da paternidade de Deus. Sabe por quê? A forma que Deus escolheu para que você fosse filho dele foi exatamente através da adoção. Quem sabia disso? Ele escolheu a adoção para que você pudesse vir até ele. Qual que é a diferença? Porque você pega, sabe, um filho biológico, um filho natural, ele vai herdar as características do pai, ele vai ter características do seu pai, ele vai herdar um monte de coisa dos seus pais. Mas um filho adotado, ele foi escolhido exatamente da maneira que ele era. Ele podia ter um passado sujo, ele podia ter experiências ruins no passado, ele poderia ter traumas do passado, mas exatamente dessa maneira, Deus olhou para você e falou: eu te quero assim mesmo. Eu vou te ajudar com essas coisas. Ele te pegou do jeito que você estava, cheio de problemas, cheio de feridas,
E Ele escolheu te adotar. Ele te escolheu do seu jeitinho, com seus problemas, com seus pecados, com as suas experiências ruins, com o seu trauma, com as suas características físicas. Talvez tenha algo que você não goste em você, mas Ele olhou para você exatamente assim. E Ele falou: eu quero te adotar, eu quero que você seja meu filho. E Ele fez isso através da cruz. Ele fez isso através de Jesus. E mais uma pergunta, eu quero que você seja bem sincero aqui comigo. Uma pergunta primeiro para as meninas aqui. Quais das meninas aqui pretendem, eu tenho a vontade, o sonho de casarem com um homem que vai ser de alguma forma melhor do que o seu pai? Quantas meninas? Pode ser sincero você. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode abaixar sua mão. E os meninos? Quantos meninos de alguma forma querem casar com a menina que de alguma forma vai ser melhor que a sua mãe? Quem aqui? Amém. Alguns meninos. O cara pensa: nossa, minha mãe é muito chata, cara. Não, não dá. Eu vou casar com uma mulher que vai tacar o chinelo em mim. Não! Obrigado. Então, poxa, você viu quanta gente, né? Mas sabe, eu quero te trazer aqui, eu sei que você, presta atenção aqui comigo, eu sei que você teve na sua vida muitas experiências que não tem como eu falar. Só Deus sabe nessa noite. Talvez o seu amigo, a sua amiga que mais te conhece, ele não saiba talvez de traumas, experiências ruins que você teve com seus pais, sabe, com o seu pai talvez. E nós vamos falar um pouco disso hoje. Eu quero ler um texto com vocês que está lá em Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículos 4 a 7. Mais uma vez, Gálatas capítulo 3, versículos de 4 a 7. Amém. Eu vou ler aqui, diz o seguinte: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, presta bem atenção no que a Bíblia vai dizer agora. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Vou ler mais uma vez aqui a partir aí desse momento aqui que fala: Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Olha aqui para mim, que loucura o que a palavra diz. A palavra diz, presta atenção aqui em mim, a palavra diz que tudo que Deus fez, nós falamos aqui hoje de manhã sobre isso, toda aquela obra maravilhosa da cruz, um homem santo, puro, né? A palavra diz que Jesus, sendo Deus, se fez homem como a gente, com essa pele aqui, ó, que pode ser ferida. Esse homem assumiu o nosso lugar na cruz. E diz esse texto de Gálatas que o fim de tudo isso, o propósito de tudo isso, era para que você recebesse a adoção de filhos. E o texto ainda diz, nós lemos aqui, que por causa disso nós recebemos o Espírito. Nós falamos do Espírito hoje de manhã, não é verdade? Ele vive aí dentro de você, você precisa se relacionar com ele. O Espírito Santo. E me constrange saber que esse Espírito ele tem uma ênfase, e uma das principais ênfases dele, diz o texto de Gálatas, é que ele está dentro de você, clamando: Abba, Pai. Talvez você não sintonizou, lembra que eu falei da antena?
Talvez você não sintonizou ainda a sua antena, mas o Espírito Santo está agorinha mesmo vivendo dentro de você, e um dos anseios dele, um dos maiores desejos dele, é que você se aproxime desse Pai. A palavra não fala que ele tem vontade, a palavra não fala que ele quer, a palavra não fala que ele pensa. A palavra diz que o Espírito Santo clama dentro de você, dizendo: Abba, Pai. Meu querido, presta atenção no que eu vou te falar agora. Existe um desejo, existe uma vontade dentro de todo homem, dentro de toda mulher. Essa vontade é de conhecer verdadeiramente o Pai. E existe um espírito dentro de você que está agorinha mesmo, gerando esse desejo. Lembra, eu falei hoje de manhã, você precisa dar espaço ao Espírito Santo. Você precisa dar liberdade, estar vulnerável a Ele. Porque Ele está aí dentro e Ele está querendo te conectar com o Pai lá em cima. Olha que legal. Você sabe me dizer o que faz uma pessoa, de acordo com a Bíblia, o que faz uma pessoa se tornar filho de Deus? O que faz uma pessoa se tornar filho de Deus de acordo com a Bíblia? Resposta: receber o Pai. Receber o Pai. Vamos repetir juntos? Receber o Pai. Mais uma vez. Receber o Pai. É isso que faz uma pessoa se tornar filho de Deus. Quando você diz assim: eu recebo o Pai, eu recebo Ele, isso te faz tornar... Por que você está falando isso, Gabriel? Tem um texto, a palavra fala em João, capítulo 1, versículos 11 e 12. A palavra diz, o próprio Jesus disse, que Ele veio para os seus. O que a Bíblia quer dizer com isso? Quer dizer que Jesus veio no meio do povo judeu, Ele veio no meio de uma família de judeus, no meio de um povo, de uma nação judaica, mas a palavra diz que os seus não o receberam. Ou seja, o povo de Jesus não recebeu Ele naquela época. Mas continua o texto dizendo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Vamos repetir esse verso? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você sabe o que faz você se tornar um filho de Deus? Receber o Pai. O que eu preciso fazer, Gabriel, para assumir essa função de filho? Você precisa receber o Pai. Talvez você tenha a impressão, como eu já me imaginei muitas vezes, sabe, naquele momento de paixão por Jesus, e eu me imagino, sabe, aquele momento que nós vamos chegar na eternidade, e cara, você já imaginou, eu já me imaginei muitas vezes, eu vou correr pro braço do Pai, eu vou pular de mochilinha nele, eu vou agarrar nele, não vou desgrudar dele. Quem já pensou, quem já teve essa visão? Eu já pensei, eu falo, na hora que eu ver ele, eu vou sair correndo, eu vou disparar, vai ser assim, não vai ter jeito. Mas sabia, enquanto eu pensava isso, Deus me deu uma revelação esses dias, porque no reino de Deus é diferente. Porque no reino de Deus o Pai é muito mais apaixonado pelo Filho do que o Filho pelo Pai. Eu falei hoje de manhã, você não escolheu a Deus, Ele te escolheu. E sabe o que vai acontecer? Quando você vê Ele na eternidade, Ele não vai se aguentar de amor. O seu Pai, que te comprou por sangue, não vai se aguentar de amor. E Ele vai sair em disparada nos 100 metros rasos. E Ele vai te alcançar. Diz o texto, a parábola do filho pródigo. Você já prestou atenção o que aconteceu? Quando aquele filho estava voltando ali, todo envergonhado, todo desmoralizado, cheio de pecado. Quando o pai o viu, não foi o filho que correu até ele desesperado. Não. O pai, aquele homem, talvez velho nós imaginamos, ele saiu correndo para abraçar aquele filho, porque ele o amava, independente dos pecados dele, independente dos traumas dele, independente das feridas dele, aquele pai saiu correndo. Deixa eu te falar, sabe o que você precisa fazer? Receber. Sabe o que você precisa fazer quando o pai vier correndo para você? Faz assim comigo, ó. Receber. Só receber, simples assim.
É simples assim. Gabriel, o que eu preciso fazer para me tornar um filho de Deus? Para assumir um relacionamento com o Pai? Você precisa, faz assim comigo, receber o Pai. Sabe, é interessante que a gente aprende muitas vezes na palavra, e isso é verdade, a palavra diz que é melhor dar do que receber, não é verdade? Isso é verdade, está na Bíblia, é melhor dar do que receber. Mas você precisa saber receber também. Você precisa saber receber. E eu creio que nessa noite o que Deus vai fazer aqui é que Ele está vindo ao seu encontro. Ele está vindo ao seu encontro. O Pai, deixa eu te falar algo, meu querido. Feche seus olhos por um instante. Ouça só a minha voz aqui. O Pai não desistiu de você nessa noite. Ele te conhece. Ele sabe das suas tristezas. As coisas que ninguém vê, que os seus amigos não veem. Talvez as marcas que algumas pessoas deixaram em você. Talvez algum familiar seu, talvez os seus pais, talvez o seu pai, talvez a sua mãe. Mas Deus não se esqueceu de você. Pelo contrário, o Pai está te olhando agora mesmo, com as suas dores, com as suas feridas. Talvez nesses dias você está sobrecarregado, você tem que falar, ser sincero com você mesmo e dizer: Gabriel, eu não estou bem, eu tenho minhas feridas. Mas Deus está olhando para você agora mesmo, meu querido, minha querida. E Ele está falando: eu te escolho, eu te quero agora mesmo, desse jeitinho. Com os seus machucados, com as suas feridas, com os seus traumas. Deixa eu te abraçar. Deixa eu te abraçar. Talvez você aí com seus olhos fechados se sente um pouco envergonhado por causa de algumas coisas. Sabe, eu imagino aquele filho pródigo, diz a palavra naquela parábola, como ele não estava envergonhado de receber o amor do Pai. Ele não merecia aquilo. A vida dele estava estragada. Sabe, ele tinha passado por muitas coisas ruins, ele estava sujo do pecado. Ele tinha feito escolhas erradas, as pessoas tinham machucado ele também. Mas sabe o que aconteceu? Quando o Pai viu ele, aquele pai não se aguentou de amor. E ele saiu correndo, desesperado, para resgatar aquele filho. O Senhor está dizendo para você hoje: sim, eu te escolhi, sim, eu te quero, do jeito que você está hoje. Entrega um pouco do seu passado para mim, entrega essa dor, entrega esse trauma, me entrega essa lembrança ruim, que só eu sei, diz o Senhor. Me entrega essa lembrança ruim, que só eu sei, diz o Senhor. Deixa eu cuidar disso para você. Isso não foi feito para você cuidar, não, não. No meu abraço, todas as dores se vão. Diz a palavra: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Diz a palavra: em Cristo não há condenação. Receba um abraço do Pai agora sobre você, sobre a sua vida. Amém, amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Olha aqui para mim um pouquinho. Sabe, existem algumas coisas na nossa vida que não podem ser resolvidas com retiro. Você está ouvindo o que eu estou falando? Existem algumas coisas na sua vida, hoje mesmo. Eu te peço, não se faça de bonzão. Existem algumas coisas na sua vida que não podem ser resolvidas com um retiro, com música. Só podem ser resolvidas com um toque de Deus. E eu quero te falar algo, talvez como eu, você não teve um referencial ruim de pai. Eu, por exemplo, meu pai é meu herói, ele é meu exemplo, eu quero ser como ele. Mas, sabe, muitos de nós aqui, talvez até nós mais velhos, líderes, pastores, sabe o que acontece muitas vezes conosco? Com o tempo, nós estamos aqui servindo no ministério de louvor. E qual que é o perigo para nós? O perigo é você se tornar aquele irmão do filho pródigo.
que estava sempre no lugar certo, na presença da pessoa certa, mas o que ele menos era filho. Essa palavra não é para uma pessoa ou duas, essa palavra é para mim. Essa palavra é para você que já conhece a Deus, você que é líder, você que está chegando agora. Sabe? Talvez você é como aquele irmão do filho pródigo que estava lá se queixando para o pai. Pai, mas eu imagino a dor daquele menino, porque às vezes é a minha dor. Sabe o que ele estava falando em outras palavras para o pai? Ele estava falando assim: Deus, todo fim de semana eu estou na igreja ministrando, eu estou te servindo, todo fim de semana eu estou envolvido com célula, todo fim de semana eu estou, mas eu não sinto essa paternidade. O que eu preciso fazer? É eu que estou fazendo alguma coisa errada aqui, ou é você? E sabe qual foi a resposta do pai para ele? Foi o seguinte: filho, eu estou aqui o tempo todo. Em outras palavras, por que você não liga a sua anteninha para receber o meu amor? Muitos de nós estamos nessa condição hoje. Você está tão próximo do Pai, você está no lugar certo. Talvez você está na casa do Pai, na igreja. Talvez você está na casa de Deus. Mas você não desfruta da paternidade dele. Sabe, Deus tem me chamado, meus queridos, nesses últimos dias. Deus tem batido muito nessa tecla comigo. Dia após dia, o Senhor tem me lembrado. Eu preciso parar de andar com as minhas próprias pernas. Eu preciso voltar a dar a mão para o meu Pai e deixar Ele me guiar aonde Ele quer. Para de achar que você sabe fazer as coisas. Eu sei me virar. Eu sei lidar com o pecado. Eu não vou muito fundo, não. Eu sei o limite. Eu já sei como é que faz igreja, eu já sei como é que faz ministério, é simples. A gente chega, a gente toca, é palavra, é louvor. Troca aqui. Obrigado. Eu já sei como que faz essas coisas. Já aprendi. É tempo de você parar de andar com as próprias pernas e você dar a mão para o seu Pai e deixar Ele te conduzir para onde você tem que ir. Olha que legal, hein? A Bíblia às vezes é meio esquisita, parece que ela é contraditória, mas ela nunca é contraditória. Mas tem alguns textos que parece que são, não é verdade? Por exemplo, o apóstolo Paulo, tem um momento que ele fala assim: olha, teve uma época que eu tinha pensamentos de menino, pensamentos de criança, eu fazia as coisas de criança, eu pensava como criança, mas agora é tempo de deixar de ser menino. Então eu vou deixar as coisas de menino. Paulo está falando sobre maturidade espiritual, sobre você não brincar com o pecado. Nisso você precisa ser muito maduro. Agora, Jesus ele falou o seguinte: Jesus ele falou: aquele que não for como uma criança não entrará no reino de Deus. Sabe o que ele está falando? Você precisa parar de andar com as próprias pernas. Sabe, eu quero tirar a carga de muitas pessoas aqui. Sabe, eu vou ser sincero com vocês, abrir o meu coração. Essas últimas semanas eu não estava muito bem emocionalmente. Eu estava sobrecarregado, ocupado com muitas coisas. Responsabilidade, é prova, é semana de prova, é trabalho, não sei o quê. E eu sei que eu cheguei em um momento em que eu pensei assim, eu falei: cara, eu acho que eu tô surtando aqui. Eu preciso que algo aconteça na minha vida. E sabe, nesse momento, talvez seja um pouco o seu caso hoje, eu não sei. Mas eu sei que alguns de vocês, até os mais pequenos aqui, até os mais velhos, não importa. Mas muitos de vocês aqui nessa noite, eu sinto isso no meu coração, estão passando por uma fase de muita ansiedade, de muito peso. Você está sobrecarregado com a sua vida, com o seu ministério. Você está sobrecarregado com o que Deus já te deu hoje, talvez. Você fala: o que eu vou fazer com isso? Eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não vou chegar até o fim. Talvez você está aqui
Você está lutando contra memórias do passado. Talvez enquanto você me ouve aqui, está acontecendo uma guerra aí na sua mente, no seu espírito. Porque constantemente você é lembrado de algo que aconteceu com você no passado. E isso te marcou. E Deus está aqui hoje, a presença dele está aqui. E o que eu estou aqui, o que nós estamos aqui juntos para fazer hoje, é nós vamos receber o Pai. Como eu estava falando para você, tem coisa que não pode ser resolvida através da música. Tem coisa que não pode ser resolvida através de retiro. Tem coisa que só pode ser resolvida através de um toque do Pai. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Você receber o toque do Pai. Você abraçar o Pai, encostar no Pai. Isso é mais milagroso, é mais sobrenatural do que 500 mil retiros. Você está entendendo o que eu estou falando? Um abraço do Pai, um toque verdadeiro do Pai. Eu não estou falando de música, eu não estou falando de emoção. Eu estou falando de você abrir o seu coração de verdade para Ele, para Deus. E se você receber um toque dele, isso pode mudar a sua vida para sempre. Pode mudar a sua vida para sempre. E sabe, como eu estava contando para vocês aqui, eu me peguei muito nessa situação. Eu estava cansado, eu estava sobrecarregado. E eu me lembrei de um homem na palavra de Deus. Talvez o maior dos apóstolos, o apóstolo Paulo. Sabe, esse cara sim tinha motivos para estar sobrecarregado. Esse cara sim tinha motivos para desistir de tudo. Cara, pensa aqui comigo. Você sabe o que é um homem como ele? Esse cara, ele deu praticamente a volta no mundo inteiro conhecido da época. 3 vezes pregando o evangelho, plantando igrejas, levando por todo o Império Romano o amor de Deus. Gente, Paulo, ele tinha cicatrizes por amor a Cristo. Ele tinha cicatriz de perseguição. E sabe, eu estava lendo a palavra e eu imagino Paulo, ele chega em um momento ali em 2 Coríntios em que ele estava nesse ponto, ele estava sobrecarregado emocionalmente. Talvez ele estava pensando em desistir. Ele estava sentindo na carne de fato o que era viver uma vida buscando o melhor de Deus. Quem está vivendo uma vida buscando o melhor de Deus aqui? Eu estou vivendo isso. O que acontece conosco muitas vezes? Nós nos sentimos sobrecarregados por causa disso. Paulo estava sentindo na pele o que era viver uma vida buscando viver o melhor de Deus. Buscando ser um jovem diferente. Buscando ser um jovem que não vai viver uma vida medíocre. Que vai impactar a vida dos seus amigos. Que vai alcançar os seus amigos. Que vai fazer muito para Deus. E Paulo estava nessa situação e ele estava cansado. E é muito interessante, em 2 Coríntios 12, 9 e 10, diz o seguinte: então ele me disse, ou seja, Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim se repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Meu querido, talvez hoje aqui, você tem que ser sincero comigo e reconhecer. Talvez você tenha estado em dias de fraqueza. Talvez você tenha lutado contra um pecado. Talvez você tenha lutado contra um trauma. Contra uma memória. Talvez você tenha lutado contra a rejeição. Talvez você tenha lutado com a condenação. Você pensa que as pessoas elas não te amam, elas não te aceitam, elas não te querem. Sabe, eu não sei. Mas eu quero te falar algo.
Eu quero te falar a palavra de Deus nessa noite. Feche seus olhos enquanto você recebe o que a palavra de Deus diz. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. Tudo o que você precisa é a minha graça, diz o Senhor. Amém, amém. Olha aqui para mim. Você precisa receber isso. A minha graça te basta. O que você faz? Você recebe. Você recebe isso. Eu sinto que muitos aqui estão em dias de luta, de confronto. E você precisa hoje receber a Deus. Você precisa deixar Ele entrar nas áreas mais profundas. Não é para amanhã, meu querido, é para hoje, é para agora. Nós vamos orar daqui a pouco. E você vai ter a chance de deixar Deus operar lá no fundo. Mas sabe, deixa eu te falar algo aqui. Eu estava pensando sobre isso. Muitos de nós, talvez você se sente na responsabilidade de fingir de durão, né? Às vezes nós, mais velhos, temos essa tendência mais. Mas às vezes você quer você não assume as coisas, você não quer assumir que você não está bem. Você quer pagar de durão. Não, acho que a vida é assim mesmo, essas coisas acontecem, toca assim mesmo que vai dar tudo certo, né? Peraí, deixa eu te falar uma coisa que você precisa saber nessa noite. Você tem o direito de não se sentir bem. Você tem o direito de não se sentir bem. E você tem que ser sincero com você e com Deus, para que Ele possa operar na sua vida. Amém? Você tem o direito de falar: Gabriel, eu não estou bem. Você tem o direito de falar: olha, eu estou sim lidando com coisas muito difíceis aqui dentro. Você tem o direito de falar isso diante de Deus. E conforme você é sincero com Deus, Deus vai ser sincero com você. E Ele vai liberar amor sobre você. Ele vai liberar a paternidade dEle sobre você. Às vezes, a nossa maior fraqueza é simplesmente o maior argumento para Deus pegar isso e te fazer um verdadeiro vitorioso em cada área que você é fraco. Você sabia disso? Você sabia que Deus ele tem um hobby? Deus ele tem um hobby. Qual que é o maior hobby de Deus? O que Ele faz nas horas vagas? Entre aspas. O que Deus faz no feriado? Sabe o que Deus gosta de fazer? Ele gosta de pegar a fraqueza de uma pessoa e fazer isso virar a sua maior força. Ele gosta de pegar o seu maior trauma e talvez fazer isso virar a sua maior força para você impactar a vida de muitas outras pessoas. Quem já viu isso? Quem já viu às vezes uma pessoa que saiu lá do fundo do poço? Às vezes a pessoa saiu das drogas e ela vai ser a pessoa que mais vai tirar pessoas das drogas. Quem já viu isso? Pois é interessante. Eu estudei a vida de um grande homem de Deus. Ele se chamava John G. Lake. Ele foi um dos maiores avivalistas, um dos homens mais poderosos que andaram sobre a terra. E olha que interessante, esse cara, ele teve 16 irmãos. Família pequena, né? Você vê que é básica, né? 16 irmãos. E ele perdeu 8 desses irmãos por doenças graves. Doenças trágicas. Você imagina esse cara, ele perdeu metade dos seus irmãos por doenças trágicas. E lendo a biografia dele, o que aconteceu foi que a mulher dele ficou doente de uma doença terminal. E os médicos deram o diagnóstico de que era questão de tempo para ela morrer. Esse cara, John D. Lake, quando ele ouviu essa notícia, algo foi despertado dentro dele. Eu não sei o que. Eu acho que o Espírito Santo ele começou a borbulhar ali dentro. Porque algo começou a despertar dentro desse homem. E esse homem ele começou a se mover em fé. Ele falou: não, eu não vou ser mais envergonhado por esse pecado. Eu não vou ser mais envergonhado pela enfermidade. Eu não vou ser mais envergonhado pela doença. Não, eu conheço um Deus que é muito mais poderoso do que isso. Talvez Deus está começando a gerar no seu coração uma vontade de você sair dessa.
Você tem que ajudar o Espírito Santo a falar aí dentro. Não, eu não vou ser mais envergonhado pela falta de aceitação, não. Não, eu não vou ser mais envergonhado pela falta de paternidade. E sabe, aquele homem, ele começou a se mover, ele começou a orar pela mulher dele. Bom, a primeira coisa que aconteceu, a mulher dele foi curada. Mas deixa eu te contar um pouco mais. Esse homem, depois você pode pesquisar sobre a vida dele, ele chama John G. Lake. Esse homem, ele começou a movimentar moveres, cruzadas nos Estados Unidos, de cura. Estádios cheios, lotados de pessoas recebendo sinais e maravilhas de Deus, sinais de cura. Imagina um ambiente dentro desse lugar. E esse cara começou a cruzar os Estados Unidos, enchendo estádios, levando o mover do Espírito, levando a cura. Eu imagino que esse cara, ele deve ter curado talvez, sabe, centenas de milhares de pessoas. Sabe o que aconteceu na vida dele? Deus, ele pegou a maior fraqueza dele, ele pegou a maior muralha dele e fez isso virar a maior fortaleza dele. Sabia que quanto maior a muralha que você está olhando na sua frente, melhor é a terra que está lá do outro lado? Sabia disso ou não? Ah, Gabriel, mas é muito difícil para mim lidar com isso. Então encara, meu querido, porque o que está lá do outro lado é muito melhor. Deus, ele tem para você paz, alegria, graça, amor, paternidade. Talvez você vai ter que lutar com algumas muralhas da sua vida. Talvez você vai ter que lutar contra a muralha do medo. Talvez você vai ter que lutar contra a muralha do trauma. Mas posso te falar algo? Quanto maior a muralha que você está vendo, melhor é a terra que está lá do outro lado. Amém? O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos, para que você não se distraia desse momento aqui. Eu gostaria que mesmo que você esteja com outras coisas na cabeça agora, feche seus olhos, se concentre em Deus agora. Talvez durante essa ministração, o Espírito Santo te levou a lembrar de algumas situações na sua vida. Talvez durante essa ministração, você foi lembrado de que existem coisas que precisam ser lidadas na sua vida. Talvez você tenha memórias ruins do seu passado. Talvez alguns aqui de vocês tiveram experiências em que alguma pessoa violentou você, abusou de você. Talvez fisicamente, talvez emocionalmente. Isso deixou marcas na sua vida. Talvez você foi marcada por um amigo seu, uma amiga sua que foi mal com você, que traiu você. Talvez o seu pai não foi um bom pai. Talvez o seu pai não cumpriu o papel que ele deveria. Talvez o seu pai deixou a desejar com você, faltou aquele abraço, faltou aquele beijo, faltou aquele filho, eu te amo, diariamente. Mas o Senhor dos órfãos e dos oprimidos está aqui nessa noite. A palavra diz que Ele é Deus dos órfãos e das viúvas. A palavra diz que Ele é um bom Pai. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui procurando os filhos sedentos por um abraço do Pai. Você não precisa fazer muito, meu querido. Você precisa receber. O esforço maior é Ele que fez. O esforço maior é Ele que fez. Ele veio até você. Ele te encontrou no seu lugar de tristeza, de dor.
e Ele te ofereceu um abraço, tudo que você precisa fazer é receber a paternidade, receber o amor dele. Talvez alguns aqui tenham que lidar com situações muito difíceis. Talvez você fale, Gabriel, eu não consigo lidar com isso, eu não consigo perdoar. Mas Deus está aqui hoje, sinta o abraço dele agora. Deus está aqui hoje, sinta o abraço dele agora. Sinta o abraço dele aí, com seus olhos fechados. Talvez você tenha que reconhecer que você está frio com Deus. Você não pode negar isso, meu querido. Não é o ministério, não é a igreja que te faz santo. Não é o que você faz dentro da igreja que te faz santo. Talvez você precise de um abraço do Pai hoje. Talvez você precise se relacionar com Ele hoje. E o Espírito Santo está aí dentro de você, querendo se conectar com o Pai. Como nós dissemos aqui no começo da palavra, Ele está aí dentro agora mesmo, clamando, Abba, Pai. Paizinho, Ele está aí falando, eu quero me relacionar com Ele. Eu quero me relacionar com esse Deus. Ele está praticamente te levando, te conduzindo a receber esse abraço gostoso do Pai hoje. O Espírito Santo, Ele está aqui. Ele é a presença mais gostosa de todas. No abraço do Pai não há medo. No abraço do Pai não há temor. No abraço do Pai não há acusação. No abraço do Pai não há memórias ruins. No abraço do Pai existe propósito, existe amor, existe carinho, existe aceitação. No abraço do Pai existe amor. Ah, Deus, visita aqui esses meninos e meninas, Pai, nesse dia. Visita esses meninos e meninas, Deus. Nós precisamos de um toque seu, precisamos de um toque do Pai. Precisamos de um toque seu, de um toque do Pai. Meu querido, nessa noite aqui, eu quero te desafiar a fazer algo. Quero te desafiar a fazer algo. Você, aí no seu lugar, no seu cantinho, se você quiser, preferir ir para um lugar aqui, se sentir mais à vontade, eu não sei. Eu sei que você precisa ter a sua experiência com o Pai aqui hoje. Eu sei que você não pode sair desse lugar sem encarar o Pai de fato. Isso que eu sei. Então eu quero te desafiar, enquanto aqui, eu não vou chamar a equipe de louvor toda, eu só vou pedir o Gabriel vai ministrar aqui para nós por um tempo. Nós não vamos cantar nenhuma música, ele vai ministrar para nós aqui. Enquanto nós ouvimos aqui, eu quero que você se envolva com Deus. Eu quero que você se envolva com Deus, sabe? Se você quiser se abraçar, sabe? Se você quiser deitar, eu não sei o que você precisa fazer, mas sabe, não é questão de o que eu vou fazer por você. É questão se você vai receber ou não esse amor do Pai. Eu não posso chegar para você e falar assim, olha, é assim que faz. Não, você precisa falar, Deus, eu quero para mim.